O que faz um cliente escolher uma marca na hora da compra de um produto ou na contratação de um serviço? Quais as estratégias hoje no mercado? No Rumo Certo, vamos falar sobre branding. E aí, comigo, para essa conversa, eu recebo Carla Ramalho, cofundadora da Nutracorp e criadora de conteúdo, falar com a gente lá de São Paulo. Carla, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui, é uma honra. Ótimo, toda nossa. E eu quero conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua história, que eu sei que a sua história também já nos rende aqui uma grande conversa, né? Já nos instiga bastante, você vai me contar um pouco mais. E falar da Nutracorp também, que é a consultoria, e fale do seu trabalho e da empresa aí um pouco para a gente conhecer primeiro. Bom, antes de falar da Nutracorp em si, eu tenho que falar um pouco sobre mim, porque a empresa é meio que uma derivação de conteúdos que eu já faço na internet. Eu trabalhei ao longo de quase 10 anos na indústria cosmética, em diferentes áreas, então comecei como estagiária, trabalhei em supply chain, trabalhei em engenharia de embalagens, fui para marketing nos últimos 4 anos da minha carreira e ali passei um bom tempo com desenvolvimento de produtos, especificamente de maquiagem, mas aí também pude atuar em outras áreas. E, e nesse tempo que eu estava trabalhando nessas multinacionais, eu também alimentava um Instagram que chama No Trabalho, ele existe até hoje, que eu comecei compartilhando as roupas que eu usava para ir trabalhar. E aí, ao longo dos anos, foi virando uma quase que uma revista virtual sobre assuntos que estão dentro de moda e beleza, e hoje com um olhar um pouco mais de negócios, é uma coisa que eu sempre gostei de falar, mas que ao longo dos anos e da minha experiência na indústria, eu comecei a refinar um pouco mais essa habilidade, e hoje eu falo sobre negócios relacionados ao mundo da indústria cosmética. E aí, por conta disso, eu comecei a receber muitas mensagens de donos de empresas, de pessoas que queriam consultoria, e foi daí que eu abri a empresa de consultoria, que é a Nutracorp, que é a empresa de consultoria que a gente presta serviço de marketing estratégico e branding para empresas, marcas no geral. Que interessante. Então foi a partir quase que de uma assessoria pessoal que você dava para os seus seguidores, ali com as roupas, com a postura, talvez dentro da empresa, que partiu depois para uma assessoria empresarial. Aumentou, se avolumou nesse sentido. É, exatamente. E como eu já tinha saído da indústria quando eu abri a Nutracorp, eu já não tinha mais impedimentos do ponto de vista jurídico, do compliance, para poder prestar serviço para marcas de cosméticos. Então começou a crescer e hoje a gente tem aí um portfólio de clientes, a maioria deles dentro desse segmento de moda e beleza, mas a gente também tem clientes do setor de tecnologia, a gente atende todos os tipos de clientes. E para isso a gente usa uma metodologia que a gente desenvolveu, em que a gente, eh, partindo, claro, do estudo do universo deste cliente em questão. Então, para o cliente de tecnologia, a gente fez um estudo bem aprofundado sobre o universo dele, o que era importante para a empresa dele. Hoje a gente traz esse nosso DNA para as empresas que a gente se associa prestando serviço. E aí com foco no branding, então, né? Que é um pouco de tudo isso. Sim, na verdade, alguns anos atrás se misturava muito, eh, o conceito de marketing e branding, depois eles se afastaram um pouco e agora eles estão voltando a se aproximar. O branding nada mais é do que um conjunto de códigos, não só visuais, a gente tende a achar que branding é só uma cartela de cores, uma logo, uma identidade visual, mas é um conjunto de códigos, visuais, linguísticos, imagéticos, que vão representar a sua empresa, ao longo do tempo ali, ao longo da vida da empresa. A gente costuma dizer que branding é o DNA da empresa. Então ele acaba sendo um braço do marketing, né? O marketing, ele é tudo que abrange a estratégia, o estudo do negócio, o público-alvo. O branding é um pedaço disso, e a gente trabalha essa parte como um todo. Então, às vezes, a gente até recebe clientes querendo, a gente quer fazer um rebranding, quer
mudar a nossa identidade visual, nossa logo, e aí a gente começa a fazer perguntas sobre o negócio que vão refletir na marca da pessoa, e aí muitas vezes os nossos clientes sentem dificuldades para responder essas perguntas. Então a gente trabalha um pouco até antes disso se refletir numa identidade visual. A gente trabalha os valores da marca, qual é o público-alvo que ela está atingindo, qual é o público-alvo que ela deseja atingir, qual é o tipo de produto que ela vende, qual é o tamanho do mercado que ela está inserida. Então, às vezes, a gente está falando de um mercado eh, bilionário, por exemplo, como é o mercado da beleza, mas o nicho que ela está atuando é um nicho menor. Então, a gente estuda tudo isso, a gente olha o negócio a ponto de vista do negócio, e a gente traduz isso também em códigos visuais e linguísticos, quais são as mensagens que essa marca quer passar quando ela não está só falando dos produtos, quando ela está falando Maravilha. dela mesma. Não, maravilha. Quero ainda falar um pouquinho mais desses pontos que caracterizam bem o branding aí, e trazer talvez alguns exemplos para cá. Mas não quero deixar fugir uma outra parte da história também, que é a sua história pessoal de vida. Você, como CLT, você teve um problema, e você vai me contar o que é, e você traz isso para a sua vida também depois, para o trabalho que você desenvolve hoje. Me conte um pouquinho qual foi a sua experiência como CLT e essa transição sua para empresária também. O que é que aconteceu? Bom, eu acho que, bom, eu estou falando de São Paulo, né, e São Paulo, queira ou não queira, é um lugar, assim, uma cidade onde tudo gira em torno do trabalho, né. É uma cidade onde as pessoas, em média, trabalham mais horas no Brasil, onde as empresas têm a maior quantidade de escritórios de empresas multinacionais. Então eu acabei desenvolvendo alguns problemas de saúde mental por conta do excesso de trabalho, que foi uma síndrome de burnout. Então, é um assunto que está começando a ser mais falado agora, esse ano, mas por conta da pandemia, eu acredito, porque muita gente acabou trabalhando muito mais horas do que deveria durante a pandemia, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, porque não podia sair de casa, então a alternativa, digamos assim, era trabalhar. E ao longo de alguns anos na indústria, eu desenvolvi alguns problemas de saúde mental, transtornos de ansiedade, eh, um quadro ansioso de transtorno de ansiedade generalizada e que, estava muito relacionado ao trabalho. E aí, assim, foi difícil até para mim, porque eu amava o que eu fazia, continuo amando o que eu faço. E aí é difícil descobrir que mesmo fazendo o que você gosta, você pode ter um burnout. E eu acho que a chance de você ter um burnout fazendo o que gosta é muito maior, porque você não consegue distinguir os limites entre a sua vida, pessoal e profissional, porque tudo se mistura muito, porque é um assunto que você gosta de falar e gosta de pesquisar a respeito. Então, na verdade, eu saí do CLT sem pensar em ter a empresa de consultoria. Na época, eu já criava conteúdo, meu perfil tinha um tamanho ok, assim, na época que eu saí, eu tinha acabado de fazer 50 mil seguidores no Instagram. E aí eu falei, bom, eu vou tirar uns 6 meses, né? Eu saí em maio do ano passado. Falei, vou tirar uns meses até o final do ano, assim, um período sabático. Vou continuar criando conteúdo, mas eu também não vou ficar me pressionando para procurar outro emprego ou para fazer, enfim, o que vier de o que vier de trabalho por conta de eu ser influenciadora, ótimo. O que não vier, eu também estou bem, porque eu tinha suporte financeiro do meu marido e eu também tinha guardado bastante dinheiro, então eu conseguiria manter meu padrão de vida ao longo do resto do ano sem precisar, eh, enfim, sem precisar me apertar muito financeiramente. Só que aí as coisas foram acontecendo, e aí eu tive alguns vídeos no Instagram que viralizaram, e aí o meu perfil começou a crescer muito, e eu comecei a falar muito de saúde mental no ambiente de trabalho. E aí, falando sobre esses assuntos, comecei a captar mais pessoas, né, mais seguidores, e aí meu perfil começou a crescer. Hoje eu tô com 226 mil seguidores. Eu sempre falo sobre esses assuntos de saúde mental no trabalho, apesar de eu ter passado por tudo que eu passei, né, tive muitos problemas de saúde mental, de assim, de ter ataques de pânico durante o expediente, de parar no hospital para, assim, tomar Caramba. medicação para cortar a crise, assim, na hora. Foi um período bem complicado da minha vida. Eu sei que tem muita gente que não tem a escolha que eu tive de poder pedir demissão, sabe? Seja É. porque a família, né, é o suporte, é o arrimo financeiro da família,
não pode perder o emprego, não pode se dar o luxo, entre aspas, de pedir demissão, porque eu considero que poder pedir demissão a hora que eu quisesse no trabalho era considerado é um luxo, né, você enfim, não é que eu não precisava do dinheiro, veja bem, mas eu sabia que eu tinha 6 meses de reserva financeira. E aí as coisas foram começando a acontecer, comecei a falar sobre isso, e aí quando eu fundei a empresa e que eu me associei, né, com outras 2 pessoas para fundar a empresa e a gente foi, enfim, aumentar o time, eu eu falei: "Bom, eu sei que tem certas empresas que nunca vão mudar, e que é o modus operandi dessas empresas. Na minha empresa eu posso fazer diferente. Decidi eu mesma criar as regras do meu próprio jogo. E é Ótimo. complicado, né, porque a gente precisa entregar resultado, mas É, mesmo assim a gente tem né, a empresa tem uma preocupação muito grande, e não é um discurso, assim, de: "Ah, a gente se preocupa com a sua saúde mental". A gente vive isso na prática. Então, óbvio que tem coisas que a gente precisa entregar, a gente tem prazo para cumprir, então a gente está sempre negociando com as pessoas que trabalham junto com a gente, "Ó, eu sei que você não está bem hoje, vamos fazer o seguinte, vamos entregar isso aqui, eu te ajudo a entregar isso aqui que falta, tira o resto do dia, vai fazer outra coisa". A gente está implementando Short Friday, então depois do horário de almoço da sexta-feira, a gente se desliga todo mundo para conseguir curtir um final de semana mais extenso. Para os próximos, anos, a gente quer implementar semana de 4 dias, pensando mais que as pessoas precisam ter como escolher o que fazer com o tempo delas. imagino muito se traga hoje para o trabalho de consultoria, né? Porque além do que preconiza lá o branding, mais a saúde mental dos colaboradores, as pessoas como ativos importantíssimos e talvez o mais nas empresas, e aí é muito dessa sua experiência, dessa sua vivência, né? Carla, vamos fazer um intervalo rapidinho, quero continuar nessa conversa, falando um pouco mais de branding também, mas falar sobre uma outra coisinha que está me chamando a atenção aqui. A sua gargantilha que tem a palavra tempo. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Você vai me dizer por quê na sequência. Vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos na conversa já já, tudo bem? Tudo certo. Muito bem. Você é de casa também? Continue com a gente aqui, comigo, com a Carla, para a gente continuar aqui no Rumo Certo, que voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre branding. O que significa esse termo, né? O quanto ele pode e deve ser usado aí como estratégia na sua empresa. Mas a gente está falando de história de vida também hoje aqui, com o exemplo da Carla Ramalho, a nossa convidada, é cofundadora da NotraCorp e criadora de conteúdo, que nos contou, e tivemos o privilégio de conhecer um pouco da história da Carla e do que a fizeram a levá-la ao empreendedorismo também, né? Que veio do CLT, teve um problema com saúde mental, conhecido burnout, e tirou disso muito proveito, no bom sentido, para aplicar na sua vida como empreendedora e também, o que é melhor, para compartilhar com outras pessoas também, que é o trabalho que ela faz em consultoria, né? Bom, e Carla, na virada de bloco, eu fiz uma provocação sobre o que eu disse que era a gargantilha sua, que tem a palavra tempo, e aí você me lembrou no intervalo que não é uma gargantilha. Mas, enfim, me diga o que é e o que significa também, que significado tem nessa sua vida e nessa transição. Na verdade, né, como a gente tinha comentado no intervalo, é uma tatuagem, não é um pingente. Eu sempre gostei muito de tatuagem, eu tenho várias, inclusive, e eu sempre, assim, algumas tatuagens foram feitas puramente pela estética, outras tiveram um significado, e, e essa tem um significado especial porque tempo é uma palavra que eu falo com a gente, como na nossa sociedade, fala com muita frequência, e a gente não sabe o peso que ela tem, né? Quando a gente fala de tempo, tempo é a única coisa que a gente não pode comprar de volta. E eu falava isso desde a época que, enfim, uma vez eu fiz tive, né, a brilhante, entre aspas, ideia de vender férias, porque eu, enfim, eu queria guardar o dinheiro e depois esse tempo
fora do trabalho me fez falta. E aí eu comecei a pensar sobre o poder que o tempo tem, né? O tempo é uma coisa que, de fato, hoje eu vendo tempo na minha empresa de consultoria, né? Queira ou não queira, a gente está vendendo, né? Eu vendo um serviço, então se você vende um serviço, você vende seu tempo. Mas eu vendo pensando que eu não posso comprá-lo de volta, porque mesmo que eu consiga, né? Mesmo que tenha dinheiro, eu não consigo voltar no tempo. Então, para mim, tempo é uma palavra e um significado muito poderoso. Inclusive, em todas as relações que eu tenho, sejam de trabalho ou sejam relações pessoais, é uma relação ali onde eu estou dando meu tempo ou onde eu estou pedindo para as pessoas me darem o tempo delas. Então, é uma coisa muito preciosa, né? É a máxima dos negócios que a gente diz que tempo é dinheiro, né? É dinheiro para a vida, é dinheiro para os negócios, mas de forma bem usada também, né? Dá para desperdiçar tempo que se perde dinheiro lá no final das contas. Mas vamos lá então para o conceito. O conceito você já deu, mas para os termos que envolvem o branding, o quanto ele é importante, onde é que a gente percebe que é preciso fazer isso? É meio que um sintoma, a gente na empresa da gente, seja ela de porte que for, para perceber que eu preciso aqui dar mais valor a uma outra coisa que não exatamente o produto que eu estou fazendo, talvez um terno, uma camisa, não talvez o pão na padaria, não talvez um serviço no cabeleireiro, também importante, mas mais do que isso. Há um momento que a gente tem que se dar conta de que há outras coisas também tão importantes. Como é que acontece isso? Olha, tudo que você citou é branding. E é engraçado a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em branding, o exemplo mais claro que eu poderia dar é o branding da Coca-Cola, por exemplo. Que se você vê um caminhão vermelho com uma ondinha andando na rua, você sabe que é um caminhão da Coca-Cola. Pode não estar escrito Coca-Cola, mas você sabe que é um caminhão da Coca-Cola. Ou o shape da garrafa da Coca-Cola, que mesmo que outras empresas copiem, você sempre vai associar a Coca-Cola. Isso são exemplos de branding, porque branding enfim, tudo que tange o DNA de uma marca. Só que quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que não vende só um produto, eu vou pegar o exemplo da padaria, que você falou, de uma padaria e tudo mais. A padaria, ela vende pão francês, mas a padaria da outra esquina também vende pão francês. E muito provavelmente vendem pães muito parecidos. É, mas o que faz uma pessoa escolher o pão francês do seu João e não o pão francês do seu Antônio? Isso é branding. É o que a pessoa construiu por trás. Às vezes pode ser que o pão do seu João seja mais gostoso, mas pode ser que se os pães forem exatamente iguais, o que diferencia? O que faz uma pessoa preferir o pão do seu João e não do seu Antônio? É branding. É o jeito que ele é tratado quando ele chega lá. É o fato do padeiro saber o nome dele. É o fato da caixa do supermercado saber o que ele gosta de consumir junto com o pão francês dele. É o atendimento que às vezes essa pessoa tem, do tipo, fulano, já tô separando aqui no WhatsApp, né? Já tô separando aqui o seu pãozinho que eu sei que você gosta de vir aqui tal dia, vir buscar tal hora. Isso é branding. Branding é cultura também. Então, às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer um rebranding da minha marca, eu preciso ter uma logo, uma identidade visual. Mas conhecer o seu cliente é branding, porque você vai dar a ele a melhor solução para o que ele precisa, e não necessariamente é só um produto. Isso pode ser um serviço, isso pode ser um atendimento, pode ser a embalagem, o cuidado que você tem. Semana passada eu fui comprar um sapato. Eu vou ser madrinha de casamento, eu estava precisando comprar uma sandália para usar, né, em eventos no geral. E aí eu fui buscar em várias lojas a sandália em questão. Uma amiga minha já tinha falado que as sandálias do Alexandre Birman eram muito confortáveis e eram muito boas, duráveis e que não machucava o pé, e que é um pré-requisito quando você vai comprar um sapato salto. E aí eu falei, bom, ok, é uma sandália cara, né? Alexandre Birman é uma marca de luxo no mercado brasileiro que tem os sapatos ali de valores entre 1.500 até, enfim, o infinito e além. E aí eu falei, já que eu vou gastar dinheiro, vamos, né, enfim, procurar a melhor opção que eu tiver disponível. Eu já tinha ouvido falar sobre o conforto dos sapatos e tudo mais. E em relação ao atendimento também. Fui até o shopping,
Fui na loja, falei: "Faço questão de ter a experiência física". E aí fui super bem atendida, a vendedora trouxe várias opções de sandálias parecidas para eu provar, o que é, enfim, padrão em todas as lojas de sapato. E aí comecei a reparar no produto em si, então um produto com as costuras super bem feitas, um produto que você vê que tem muita qualidade, que entrega muita qualidade e tudo mais. E aí ela me deu o produto dentro de eh, uma caixa linda, belíssima, e a sacola. E aí ela falou: "Olha, eu tô colocando 2 saquinhos dentro da caixa, porque o certo é você armazenar um pé da sandália em cada saquinho, assim os seus produtos vão durar mais". Beleza. Cheguei aqui em casa, tirei a sandália da caixa, fui mostrar para o meu marido e eu vi que tinha só um saquinho. Eu mandei a mensagem pra atendente da loja, falei: "Putz, eu acho que você esqueceu de mandar um saquinho, não sei o quê". Ela falou: "Não, Carla, não se preocupa, o seu endereço tá aqui no nosso cadastro, eu vou mandar via motoboy hoje pra você". Isso é branding. Muito, mas muito interessante. E você falando de todos os elementos que caracterizam o branding, você só falou em preço agora, quando falou da sandália lá, mas por um detalhe. O mais importante não é o preço, né, Carla? Curioso nisso, né? Porque ainda a gente tem essa cultura de achar que o consumidor vai onde é mais barato. Deve fazer a pesquisa, sim, tem várias considerações, mas quando a gente fala aí de resultado e de mudança até de comportamento do consumidor, preço é o que está menos contando. É claro, a gente está falando aqui considerando, e é preciso considerar toda a diferença social que a gente tem no país, mas falando aqui para consumidores que tenham acesso, né, e que já tenham essa percepção, e a gente precisa trabalhar desde do pequeno com essa percepção. O preço não é um elemento do branding, né? Não, na verdade branding é para todas as empresas, todas as marcas. Não é só porque é caro que tem que ter um branding, e não é só porque é barato que tem que ter um branding. Tudo no que tange ali o contato da empresa com o cliente é branding. E a gente tem que considerar que também o nosso, né, o funcionário da empresa, ele também é um consumidor, de certa forma, dessa marca. Mesmo que ele não consuma diretamente, não use os produtos, se ele está se conectando com a marca, ele é consumidor. Então, branding é também a cultura da sua empresa, é o jeito que você trata os seus funcionários, é você levar a cultura que você prega lá fora para dentro da empresa. Então, não adianta falar, por exemplo, ah, que a minha empresa é uma empresa que se preocupa com sustentabilidade. Só que aí dentro da sua empresa não tem captação de lixo reciclável. Então, são coisas. E o branding, ele tá nos detalhes, ele não tá né, assim, você pode ter um mega logo, uma identidade visual maravilhosa, uma cartela de cores incrível. Se o seu funcionário não atende os clientes do jeito que comunique a sua marca, você já está cometendo erros gravíssimos no seu branding. Chama muita atenção, além do atendimento, a mim, enquanto consumidor, né? Mas me chama a atenção justamente esse engajamento do colaborador que está ali fazendo pelaquela marca, né? Ele não é só um vendedor, não. Ele fala como se fosse dele, né? O negócio fosse Embaixador da dele. Fala marca. é um embaixador, né? Então, fala com carinho daquilo. Isso me chama muita atenção. Quando eu olho uma atendente numa loja de calçados, por exemplo, que tem essa característica, fico muito feliz. Como essa moça está trabalhando feliz aqui, né? Porque ela não fala isso por discurso, não é decorado, é porque ela realmente acredita naquilo ali, que é um outro trabalho, enfim, a gente conversaria muito tempo aqui sobre isso. Mas eu queria ainda assim ser pontual, trazendo isso para micro e pequenos negócios, que a gente não tem ainda toda uma estratégia de branding, mas por onde a gente pode começar? Onde é a primeira coisa que a gente tem que começar a olhar para, enfim, já entrar nessa cultura, nesse entendimento de que o branding é tudo isso e que a gente precisa adotar para a nossa empresa? Vamos lá, só para a gente finalizar a nossa conversa. Eu diria para começar a pensar que tipo de sensações e emoções o seu produto ou serviço deve despertar nas pessoas. Então esse é um bom começo. Se você tem um produto físico, que tipo de sentimento você quer que as pessoas tenham ao comprar seu produto? Elas querem sentir que elas estão fazendo um bom negócio, elas querem se sentir cuidadas, elas querem. Qual que é o sentimento que você quer despertar nessas pessoas? E a partir daí você começa a desenvolver os valores que tangem a sua marca. Então, é sempre um estudo que você consegue fazer
enfim, e pensar que tudo que conecta com o seu cliente é branding, não só o seu produto e não só a sua identidade visual. Tudo que de alguma forma o seu cliente vá ter contato, isso é branding e isso precisa ter conexão com a sua marca e a sua empresa. Muito bom. Carla Ramalho, preciso te dizer que o nosso tempo foi precioso aqui e agradeço muito por você ter feito esse tempo valer tanto hoje aqui para nós. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Quantos mil seguidores? 226. E vai embora. Vamos aumentar com essa nossa entrevista aqui, com essa nossa conversa? Obrigado, Sim. viu? Foi um carinho enorme Obrigada. seu aí, pela sua gentileza. Muito obrigado por tudo aí, por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bem. E muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Ficamos por aqui. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.